Avançando então para a lição da segunda-feira, ainda dentro deste contexto do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos considerar agora algumas reações das pessoas. Vamos lembrar que o povo de Israel estava vivendo sob o jugo do Império Romano e eles tinham a expectativa de que o Messias ele cumpriria um papel de libertador deste jugo romano, trazendo novamente ao povo de Israel a sua identidade de um povo livre, de um povo soberano. E quando Jesus demonstra no seu ministério capacidade de curar pessoas, a capacidade de multiplicar comida, imagine um exército que sempre se depara com esses dois grandes desafios: como tratar os feridos e como prover alimento para os seus soldados. Agora aparece alguém, um jovem rabi, que tem a virtude e a capacidade de multiplicar os alimentos e de curar. Esse era o homem, essa era a pessoa ideal. E eles quiseram fazer isso, eles quiseram coroar a Jesus rei depois desta demonstração de poder da alimentação dos 5.000. E é interessante que este evento também nos proporciona uma ilustração de que Jesus é o pão da vida. E este pão da vida não era simplesmente o maná que Moisés havia presenciado, testemunhado, e por meio dele se anunciou ao povo de Israel que Deus proveria o maná, mas agora o próprio Cristo, Moisés não era o maná, mas o Cristo era o pão vivo que havia descido do céu. E esta declaração, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. O povo comeu maná e tinha fome, mas quem estava indo a Jesus não teria fome. Ela é a primeira das 7 declarações que aparecem no Evangelho de João, iniciando com o eu sou. Vamos recordar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações, destas 7, elas apontam para uma verdade sobre Jesus. A lição traz os seus textos, eu não mencionei, para nós ganharmos tempo. Essas declarações, todavia, elas se remetem a Êxodo 3, 13 e 14, em que Deus se apresenta a Moisés com esta expressão, eu sou. E ela aparece também aqui em João 8, 58. Jesus é esse grande eu sou, que se apresentou a Moisés lá no Antigo Testamento e agora se apresenta ao seu povo, aos seus irmãos e a nós mesmos, como uma demonstração da sua divindade. Mas o que aconteceu? O povo ignorou isso. O povo ignorou. E eles, na verdade, eles estavam mais interessados na comida que perece. Eles estavam mais interessados. Quando Jesus dispersa a multidão e os discípulos também, no dia seguinte eles vão atrás de Jesus outra vez e vão atrás da comida. E Jesus tem um diálogo com eles e muitos, diz aqui o final do capítulo 6, muitos se retiraram. E a esse momento, a lição não traz isso, mas eu quero trazer isso aqui, os versículos 66 e 67, à vista disso, diz o texto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Eu vejo nessa pergunta, irmãos, o coração dolorido de Jesus, pela dureza do coração daqueles irmãos seus de sangue, pela incredulidade deles, pelo interesse puramente material. E ele pergunta aos discípulos, vós também quereis retirar-vos? E Pedro toma a dianteira e responde, Senhor, para onde, para quem iremos? Eu gosto dessa resposta de Pedro, para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna. Que coisa linda, que declaração. E eu, hoje, encerrando aqui essa lição, eu quero conduzir você e a mim a uma reflexão. Quais são os nossos interesses ao nos aproximarmos de Cristo, da igreja? Será que interesses e benefícios pessoais, materiais, estão sobrepujando os interesses espirituais?
E quando as verdades espirituais, a soberania daquilo que é espiritual sobre o que é material se patenteia, se coloca claro diante de nós, será que, como muitos daqueles discípulos, vamos também abandonar Jesus? Ou vamos responder como Pedro: Senhor, para quem iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Onde está o nosso interesse em seguir a Jesus? Está nos benefícios, nos interesses que nós possivelmente poderíamos ter, ou está nas palavras da vida eterna? Que Deus possa nos abençoar, que ao relembrarmos este milagre, esse poder tão conhecido, o próprio autor não entra em muitos detalhes, mas ele tirou essas lições, essas comparações, tanto da Jesus com Moisés, depois essas 7 frases do eu sou, e a reação do povo, a incredulidade. E é interessante que ele ainda cita aqui um texto longo do Desejado. Eu não quero trazer o texto todo, mas muito interessante esse texto. E esses corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar coisas tão grandiosas e não podia libertá-los do jugo romano. Eles procuravam benefícios materiais, termina a lição, ao invés dos dons e bênçãos que permanecem para a vida eterna. E essa é uma armadilha, dizem os autores, que nós também podemos cair. Que Deus nos livre dela. E com isso terminamos a lição da segunda-feira.